gostei do silêncio de vocês aqui. Mas também. Ninguém nem queria perguntar nada, com medo, né? Essa é a verdade. Tudo bem, Claene? Tudo bem, Regina, bom dia. Muito bem. A Claene, hoje nós vamos falar de isolamento acústico de teto, é isso? Teto, Quem exatamente. é que usa isso hoje? Onde é que a gente pode usar e por que usar? Teoricamente, deveríamos todos usar, né? Porque, assim, os imóveis de hoje já não são mais como os imóveis de antigamente. Os apartamentos hoje são com as lajes pré-moldadas, são lajes fininhas, a gente só tem paredes externas feitas de Escuta-se o blocos, saltinho da vizinha. Exatamente. Né? Então, as paredes são todas feitas de drywall ou são feitas de gesso acartonado, seja o que for. Então, realmente, a gente acaba vivendo a vida do vizinho. Essa que é a grande verdade. Então, assim, no advento da pressa, as pessoas começaram a usar muitos revestimentos que não isolam acusticamente o piso, como o flutuante, que é aquele que a vizinha caminha de salto e fica o toque, toque, toque na cabeça da gente. As crianças deixam cair brinquedos, alguns pais educam e não deixam brincar em cima do piso, mandam brincar em cima do carpete. Outros pais não educam e deixam brincar em qualquer canto da casa. E isso tudo vai reverberando na casa do vizinho. Então, assim, existem dois tipos de ruídos, né? O ruído que vem esse aéreo, que é onde tem ar, tem barulho, ou aquele ruído que é estrutural. Então, a pessoa precisa identificar se o barulho que ela está escutando dentro da casa é da caixa do elevador, é de arrastar móveis e coisas que estão dentro da estrutura do móvel, ou se são ruídos que são provenientes realmente de eletrodoméstico, de brinquedos e etc. dentro de casa. E as construções hoje já se preocupam um pouco com isso? Não. Em colocar esse isolamento? Não, porque o que acontece, né, Regina? A questão, assim, é a velocidade que a vida anda acontecendo e a velocidade do dinheiro. Então, as construtoras hoje entregam os apartamentos com as paredes externas prontas, gesso acartonado nas divisas e o mínimo necessário. É isso que acontece. Mas, então, para botar esse isolamento, por exemplo, no teto, eu teria que ser antes de eu me mudar? Sim e não. Depende. Depende. Adoro. Depende. Depende. Não, assim, ó, Regina, por exemplo, se tu compraste um imóvel novo e tu vai fazer uma obra e tu vai fazer um forro de gesso, por exemplo, o conselho é que tu faça um isolamento acústico na laje de cobertura, por baixo desse gesso, com lã de vidro ou com lã de rocha. Tudo mão de obra especializada, nada que tu possa fazer sozinha. Não, e isso a gente tem que avaliar bem, essa questão, eu ia te perguntar os tipos, porque a gente lembra aí de uma tragédia que aconteceu lá na Boate Kiss, né? Justamente por causa da questão do revestimento acústico. A tragédia da Boate Kiss, assim, podemos falar a qualquer momento que tu queira sobre isso, Regina, não tem relação com esse e a isolamento. culpa não é do isolamento. A responsabilidade de quem resolveu botar fogo dentro da boate, que não tinha liberação dos bombeiros. É que se falava isso, que o isolamento era feito de um material que não poderia ser. Eles falaram que o revestimento foi feito de um material que não poderia ser, que poderia ser, na verdade, mas é porque é um material que propaga fogo e ele estava de fácil acesso, ele não estava isolado como deveria ser e foi posto fogo. Mas então a gente também tem que saber lidar e saber bem quais materiais que existem. É que realmente, assim, ó, o material que existe para isolamento é ou o Sonex, que é a espuma de isolamento acústico que se usa em estúdio de televisão e estúdio de rádio, e existe o material esse que o próprio gesseiro trabalha, que é lã de rocha ou lã de vidro. A lã de vidro, que é essa que estão falando, que pega fogo, que é inflamável, é um material difícil de trabalhar, e exatamente porque ele é difícil de trabalhar, o pessoal trabalha mais ou menos, porque ele machuca. A pessoa tem que usar equipamento de segurança, forrar a mão, forrar o rosto, forrar os olhos para poder trabalhar. Esse material ele é colocado sobre o forro de gesso. Então, o que pode ser feito numa obra nova? Coloca esse revestimento preso na laje de cobertura, depois coloca o gesso acartonado acústico, que é o drywall, preso, e aí depois tu coloca um outro acabamento que tu queiras ali sobre ele, que pode ser um gesso acartonado ou um gesso comum. Pode ser usado também, como foi o caso da Kiss, de colocar esse isolamento dentro do rebaixo de forro que já existe. Então, ele é empurrado por alguns lugares. Como o gesso convencional é feito com arames pendurados, assim, o revestimento, o acústico não vai até o final. Tu não consegue fazer o revestimento por completo. Então, tem alguns lugares que ele acaba não acontecendo e a pessoa acaba se sentindo insatisfeita porque não obtém o resultado que deveria obter. Então, o certo é fazer lá na obra, antes de se mudar. Mas é possível também fazer depois que tu já mora no lugar.
Tá. Daí é outra técnica. E aí o povo lá de casa vai pensar assim, tá, mas será que não é muito caro fazer esse revestimento? Não, na verdade, tudo na nossa área é caro, né, Regina? A única coisa que não é caro mesmo é contratar um profissional, porque o resto tudo é caro. Mão de obra é caro, material é caro, tudo é caro. Mas eu acho que face ao fato de que, por exemplo, tu tá no teu quarto conversando com teu marido e ouvindo a vizinha conversar com o marido dela, é o fim dos tempos, né? Então, assim, tu tá em casa tentando assistir uma televisão com volume um pouco mais baixo, porque teu marido foi dormir mais cedo, e tu tá escutando as crianças do andar de cima brincando, ou a vizinha brigando, ou a empregada, não sei o quê. O cantor chato não é o teu caso, viu? Não é o teu caso, né, Henrique? Gostaria de ouvir tua voz ali do lado. Isso aí daí já se trata de paredes, mas igual assim, a questão do teto é muito incômodo, então isso é uma questão de custo-benefício. Se a pessoa quer uma qualidade de sono boa, não adianta botar culpa no colchão. A pessoa tem que entender que existem ruídos externos. Se a pessoa não consegue dormir direito por causa da claridade, ela tem que investir numa boa cortina. Então, quem tem problema com ruído precisa investir nisso. E esse mesmo revestimento também dá para ser colocado nas paredes ou é outro tipo? Não, dá para ser colocado nas paredes, só que a parede tem que ter um pouco mais de cuidado, porque o som estrutural, esse que vem do corredor, das pessoas caminhando e arrastando móveis, ele se propaga pelas paredes, então o revestimento tem que ser um pouco mais espesso que no teto. O ideal, por exemplo, Regina, é assim, tu comprou um apartamento, se o vizinho de cima já está morando, é bater na porta dele, pedir com licença e olhar o que ele tem no chão. Porque hoje a gente tem produtos como piso vinílico, que ele já é um isolante acústico por natureza. E às vezes o vizinho tem isso aí, tu não precisa te desgastar, porque ele já está te ajudando com isso. Mas daqui a pouco o vizinho usou um piso flutuante, que é mais em conta, que é mais barato, mais rápido, e esse piso flutuante ele propaga muito barulho. Então o ideal realmente é que tu faça ou a lã de vidro por dentro do rebaixo do forro de gesso, bacana, bonito, ou a lã de vidro grudada na laje com uma chapa de drywall parafusada, ou que tu use MDF, que é o caso que a gente está fazendo agora, um estúdio para uma sala de home theater num cliente, e a gente está revestindo todas as paredes com MDF e revestindo todo o forro com MDF. Eu já ia te dizer que se usa muito em quem tem home theater. Exatamente, mas isso às vezes não é nem um home theater. Eu acho que também tem a questão do dormir bem, do assistir televisão em casa, do ter privacidade. Do assim, dia a dia, das pessoas acostumarem mais, exatamente. né, com essa... E quem já está morando é uma coisa bem simples, assim, se a pessoa não tem condições de fazer um forro com drywall, de botar o isolante, contrata um marceneiro e manda parafusar placas de MDF no teto, que isso já ajuda bastante a trancar o barulho do sapato, do salto da Aclaene no andar de baixo. Da Regina Lima. Isso, tá. Exatamente. Obrigada, Claene. Tá bom? bom? É claro que tem o e-mail, né? Vocês já sabem também. Tem o e-mail. Eu só quero dar a última palavrinha. Aí, Adriano, existe uma tinta, Pode, hoje também que pode ser usada, que é uma tinta específica para isolamento acústico. Ela não propaga onda sonora. Daí, para isso, se o pessoal quiser, entre em contato com a gente passa o site da empresa. Não é um produto barato, mas é um produto fácil de ser usado, porque ele ajuda bastante, tanto quanto o isolamento da lã de vidro. Que bom, né? Uma tinta. Você pode passar essa tinta ou tem que... Não, a gente mesmo pode passar essa tinta. Basta ter habilidade. A gente mesmo, eu e tu, não é o caso da Regina. Porque Não, eu sempre digo que eu não tenho habilidade nenhuma. A Regina nem para não fazer pode, tricô, eu e tu não. podemos. É uma tinta bem fácil de aplicar. O pessoal pode mandar e-mail para o escritório que a gente passa o contato boa, dessa né? tinta. Essa dica ela é bem boa, porque ela é bem eficaz. Bem eficaz. Tá bom, Claene. Obrigada. Regina, E aqui a obrigada. gente fica trocando de assunto, né? Como vocês sabem.